A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Pinheiro, da Assembleia de Deus. Eu estou aqui com o irmão Barbosa, homem de Deus, escritor do livro As 70 Semanas de Daniel e A Grande Tribulação. Barbosa, homem de Deus, irmão Barbosa. Por que que esses assuntos são tão importantes nos dias atuais e foram tão importantes no dia da igreja, a igreja de Jesus, quando ela surgiu, quando Jesus outorgou, estabeleceu, decretou a sua ordem da expansão do reino, ascendeu aos céus e aqui deixou a sua igreja por conta do Espírito Santo, não é isso? E por que que ele se tornou um assunto importante naquela época e é mais importante nesta época por causa da proximidade do cumprimento das profecias? Eu queria que o irmão Barbosa desse aí uma sucinta explicação, e por causa desse lançamento desse livro, eu queria saber por que os irmãos têm que estar adquirindo esse livro aí para ter um conhecimento mais apurado, mais polido. Por favor, irmão Barbosa. Olá, irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor para todos. As 70 Semanas de Daniel eu a vejo de uma importância muito grande. Há um elo cronológico entre Velho e Novo Testamento, entre a antiga datação e a atual datação do calendário romano. Você faz a ligação com as 70 semanas, quando o profeta fala, desde a saída da ordem até o Messias, ele está fazendo uma ligação de Velho com Novo Testamento. O senhor falou da datação, da cronologia, né, da cronologia da profecia, sendo que nós fomos influenciados pelos teólogos, pelos mestres que nos antecederam, né, que nos deram esse suporte a qual nós chegamos até aqui, que a profecia das 70 semanas era direcionada para um livro dos profetas menores, que era Esdras. Mas quando você vai para Esdras, você tem alguma perda? Se você deixar de estudar a profecia das 70 semanas através de Esdras e fazer como todos os manuais de exegese nos conduz a fazer a exegese através de Neemias, e assim fazendo, nós ficamos sem a cronologia contida na profecia das 70 semanas. Quer dizer que ela está em Esdras. E todos os manuais de exegese só apontam para Neemias, aí você perde. Houve alguém que teve interesse nisto. Ou se equivocou. Pode ter sido. Pode ser um equívoco, ou proposital. Ou pode ser algo proposital mediante uma pressão superior. Superior, como por exemplo, como o Senhor me pressionou a dar nome aos bois, né? Existe a chamada teologia da substituição. Peraí, só um momento, meu irmão Barbosa. Aqui a gente não se acovarda, não. Aqui a gente dá nome para que as coisas fiquem mais claras, não é não, meu irmão Barbosa? Porque se eu começar a falar e não especificar a quem eu tô refutando, ou a quem eu tô dizendo que não está com a devida sapiência, eu fico um pouco em dificuldade. Aí o senhor vai falar agora da teologia da substituição. Exatamente. Que é uma teologia, o senhor sabe, né? Foi montada, defendida pelos adventistas do sétimo dia. Porque eles se dizem Israel de hoje. Sim, os adventistas. O outro Israel sim. Foi cortado. Não existe mais. Não existe mais profecias a acontecer para o outro Israel. Certo. Estão cortados. Quer dizer que Israel perdeu a sua eficiência, ou perdeu o seu amor, perdeu a sua predestinação. A sua ligação com Deus está cortada. Vamos falar de predestinação sem aquela máxima de que a teologia da predestinação ela não exista, né? Porque se Deus
porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, e revela, por exemplo, né, para Daniel, revelou um sonho de um rei chamado Nabucodonosor, né? O rei não revelou o sonho pros mágicos, pros videntes, pros profetas da época, né? Por aqueles místicos que cercavam o rei Nabucodonosor, mas quando trouxe Daniel, Mesaque, Sedraque e Abidnego, né? E eles ficaram sabendo do edito do rei diante desse sonho, que se não houvesse a interpretação ou a revelação do sonho, todos eles iam morrer. Tá, é certo isso que eu estou falando? É bíblico isso? Exatamente. Está escrito, né? Está escrito. Então pronto. Diante disso tudo, né, o chefe da guarda real falou do edito do rei, que se não descobrisse o que o rei tinha sonhado e revelasse, interpretasse o sonho do rei, toda essa galera, todo esse pessoal ia morrer. Não é isso? Exatamente. Aí de repente Daniel chega em Mesaque, Sedraque e Abidnego e pediu: vamos orar, porque o negócio vai estreitar pra gente, né? Chegou a espada sobre a nossa cabeça. Vamos orar e vamos orar ver se Deus vai revelar pra gente. Então Deus revelou algo que estava oculto para todo mundo, só o rei sabia, mas algo que iria acontecer. Então ele tem uma presciência, não é isso? Se eu estou errado, você pode me corrigir, irmão Barbosa. Você tem toda a liberdade aqui. A gente tem liberdade, por exemplo, né, para debater certos assuntos que eu tenho como meus pressupostos, como minhas convicções, que eu também estou aberto para a pessoa me convencer que eu estou errado. Isso é coisa natural. É natural. A gente estuda para isso. A experiência, a ciência, os debates. Eu acredito, o irmão Barbosa tem um pensamento sobre a democracia, que a democracia ela é frágil, mas para mim, no meu entendimento, a democracia é forte. Porque só na democracia, as pessoas que de pequena relevância ou de pequena... Tem uma oportunidade. Ou teve um lampejo de sabedoria, um lampejo que pode trazer uma satisfação geral para aquele momento. Certo. Tem a oportunidade na democracia. Só na democracia. Então, você vê que aqui nós temos essa liberdade, essa satisfação de estar questionando e perguntando. E o irmão Barbosa levantou uma tese muito importante. Se levantou uma tese excepcional sobre o questionamento do contexto dos mestres que nos antecederam, né? Dos mestres. Qual foi o contexto? Né? Qual foi o meio que eles estavam vivendo, e ao ponto de escrever aquelas interpretações do que eles entendiam como doutrina, né? Como interpretação de comportamento, de análise, de estudo, e e ttt, e papapá, né? Então, o irmão levantou uma tese que questionou a posição de alguns historiadores, não é isso? Exatamente. O senhor não fez isso? Exatamente. E eu achei muito coerente, porque ele questionou a questão da cronologia das 70 semanas, que eu já consultei vários mestres. Eu quero citar o nome de alguns, como Robert França, professor da igreja da presbiteriana lá em Crateús, no Pernambuco, o Ageu Magalhães, membro da Assembleia de Deus, membro da igreja presbiteriana. Já consultei o Jeremias do Couto, homem de Deus, abençoado, mestre, né? E eles ficaram um pouco tímidos diante de um assunto tão complexo. Mas o irmão Barbosa aqui, que faz curso de teologia na igreja congregacional, é assembleano, né? Há quantos anos, irmão Barbosa? 10 anos? Na Assembleia? 20. Só 20. Só 20 não, eu diria que é de 1970.
É pouco tempo, né? 70 para cá. É quanto tempo? É 26 anos? Não, 70? dá 46. Quá. Meu Deus! É crente de 40 anos, varão. Não é 40 dias. Isso não foi feito ali no liberalismo, não, na libertinagem, não, irmão. Isso aqui é... Então, e é uma pessoa, eu estou brincando, estou assim, para descontrair o nosso ambiente e trazer a atenção dos amados. Nós dois, eu particularmente, não sou um catedrático, não sou um acadêmico, não sou um mestre, né, com uma cultura, como é que eu posso? Nobre, né? A minha cultura ela é popular, a minha cultura ela é uma cultura voltada para um entendimento bíblico, aonde concerne um padrão de família, aonde vem de uma região nordestina de pessoas que primam pela honestidade, pelo bem-estar comum. A minha cultura é essa, né? Minha cultura é uma cultura polida pelo Evangelho, que o Evangelho pegou e deu essa nutrição salutar, né? O Evangelho me ensinou a falar, o Evangelho me ensinou a ler, né? O Evangelho me ensinou a estudar, né? Mesmo tendo a oportunidade de ter estudado no colégio marista, né? Ser amigo do governador do Maranhão, Flávio Dino, que é comunista, né? Que era de cultura assim, fora do normal, que sempre foi um homem estudioso, mas tendeu para o marxismo, para o leninismo, mas cada um tende para um lado, para o lado que Deus quer. Porque, na verdade, quando se fala da predestinação, Deus predestinar alguma coisa para alguém, é uma vontade soberana. Quem escolheu Deus? Foi a gente ou foi ele que escolheu a gente? Ele que escolheu. Quem nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo de Deus. Amém. Agora, dentro dessa predestinação, o que eu não aceito e não consigo conceber, porque eu não encontro parâmetros bíblicos para isso, é que eu posso pecar, tender para o pecado, me jogar no pecado, me lamear no pecado, me lambuzar no pecado, viver pecando, viver mentindo, viver roubando, viver destruindo, viver matando, viver fazendo tudo que não presta e dizer que vou para o céu. Eu posso até ir, irmão Barbosa, porque eu posso até ir, mas eu acho que isso seria uma afronta à cruz do Calvário. Para mim seria um esculacho, né, pro Evangelho. Não valorizou e teve Deus. Não teve, pois é. Então, eu não posso mensurar se a pessoa, eu vou usar o livre-arbítrio, né, que a gente tem esses dois viés. A predestinação, uma vez salvo, para sempre salvo, e o livre-arbítrio. Se eu quiser jogar minha salvação fora, eu acho que é meio difícil também jogar a salvação também fora. Também é difícil. Porque quando Deus cerca um povo, como está no Salmo 121, versículo 2, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, a vontade é dele. A vontade dele. Mas também quando ele diz assim, eis que eu vou espalhar vocês por toda a terra. E vou lançar a minha espada. Não é? Como é que ele fala lá, mas vamos lá? Vou desembaiar minha espada atrás de vocês e meu olho não vai poupar vocês. Misericórdia, como é que é? Ele vai botar, ele que vai fazer isso? Ezequiel capítulo 5, versículo 13. Eu vou satisfazer a minha ira em vocês. Rapaz, que coisa. Tu vai imaginar um Deus dizendo assim, tô irado e vou passar o cerol em vocês. Aí a única coisa que justifica o que o Hitler fez foi esse versículo. Esse versículo. Que na verdade ele estava cumprindo uma determinação de Deus. A gente não está justificando o Hitler. Não quero justificar o Hitler. A gente não está justificando a violência. Mas eu quero encontrar uma resposta para o que aconteceu. Que o Papa que foi lá, agora em Auschwitz, onde estava tudo Deus. Tá? Ele que deu autorização a Hitler para fazer aquilo. Ele não. Foi o antecessor. Os antecessores.
Me deram autorização. Eu tô, E o atual pergunta, onde estava Deus? A gente está passando por um momento, irmão Barbosa, também. O assunto hoje é para descontrair, um assunto diversificado, um assunto que não tem uma pauta, não tem um tema. Ainda não. Aí, gostei. Isso aí, ainda não. A gente está aqui embrionados, né, nesse nascimento. Esclarecimento bíblico chegou para ficar. Chegou para ficar, varão de Deus. Aqui é só alegria e felicidade, mas também com a responsabilidade de tratar dos assuntos sérios, com o devido respeito, com a devida relevância, com a devida atenção. Então, esclarecimento bíblico embrionado e gerados por Deus, né? Então, a gente está aqui com esse intuito, com essa função. Eu estava lendo um livro, que eu estava até comentando, que a gente está vendo o terrorismo aí assolando a Terra, né? Muita gente, principalmente agora que estão em evidência, são os islamitas, os muçulmanos, né? Essa religião, a religião que mais cresce hoje é a religião muçulmana. E nós estávamos dando ali uma verificada, uma estudada na religião, ver onde a religião nasceu, como foi que ela nasceu, né? Tendo ali o seu profeta maior, como Maomé, né? E Maomé recebeu do anjo, né? E segundo o que eles falam, né? Isso. Escreveram, né? E eu peguei a Sura e comparei com a Bíblia. E a gente vê que ela tem viés bíblicos, e ela traz muito. Parece que ele copiou algumas coisas. Ele leu muito a Torá, leu o Antigo Testamento e trouxe para a Sura algo assim que ele tirou daquele, como eles dizem, né? Recebeu do anjo. E ali você vê que tem uma antítese, né? Uma hora eles querem paz, outra hora eles querem morte. Uma hora eles querem convívio, outra hora eles querem guerra. Então é uma antítese que é difícil a interpretação. Tanto é, eu estou sendo bem sucinto, tanto é que quando Maomé morre, né? Maomé morreu, né? Naquele regime politeísta, né? Muitas mulheres e tal, conquistou, destruiu, guerreou com o povo judeu, matou, fez e aconteceu, né? Maomé morre, ficou os profetas e os seus parentes, né? Os seus descendentes. E depois que ele morre, começa uma guerra. Né? O Ali e o outro parente, o outro discípulo de Maomé, começam a guerrear para ver quem vai ser o califa, né? Quem vai ser que vai suceder Maomé. Aí quando Maomé morre, a mesquita está cheia e chegou a notícia que Maomé morreu. Quando ele diz, não, Maomé não morreu. Aí de repente ele volta e diz de novo, não, Maomé morreu. Então aí começou aquela guerra e eles começaram a se matar. E nessas mortes, um matando o outro, um destruindo o outro, nascem duas vertentes do islamismo. Dois povos se separam. São os xiitas e os sunitas. E tem um outro povo, o povo curdo, né? Tem. Os curdos. Então, você vê que ali começa a nascer a maior religião hoje no mundo. Aonde hoje tem quantos países muçulmanos? Tem vários, não tem? Segundo o site deles próprios, são 58 já, com carta constitucional islâmica e população de maioria muçulmana. Meu irmão Barbosa. Como nós temos 193 países, segundo a ONU... 193? Já é mais de um quarto. Ele já tem um quarto? Já tem mais de um quarto. Evangelizado por eles? Sob a batuta deles. O evangelismo dele é mudar a Constituição. Ele não está preocupado em... Ele não quer saber de conversão... Não, ele quer mudar a lei do país. Lei, mudar a Constituição. Então, qual é o nome da lei que eles usam? A Sharia. A lei islâmica. A lei islâmica, a Sharia, você sabe. Ele coloca ela, como foi o caso do Afeganistão, em 1996, ela vem sem regulamentação. A do Egito
ainda está em processo de regulamentação. Quer dizer que a Sharia hoje é que rege... Durante a regulamentação é coisa simples, como Certo. por exemplo, a circuncisão feminina. É feita desde que a Constituição muda. A circuncisão, A como é que circuncisão. pode? Eles têm que cortar o negócio. A circuncisão é o que você falou. Ele Ah. pegou da Bíblia a circuncisão, só a palavra. Aí botou nas mulheres também. Botou na mulher. Não, o homem não faz. O homem não faz, quem só faz é a mulher. Só faz a mulher. Esses caras, eu acho que isso é uma loucura. A Organização Mundial mutilação. de Saúde protesta, mas é um protesto assim, tipo de longe. Eu sei. É tipo o PT. Tipo, Rapaz, não vou falar no PT, não, por favor. Deixa o PT pra lá, o PT já está destruído, já. Se destruiu. E a gente tá... E vocês estão vendo o nosso cenário? Vocês estão vendo essa mesquita aqui? Isso aqui? Essa mesquita aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa mesquita aqui, ó. Então, Vocês estão vendo essa daqui? estamos direto de Jerusalém para você. Você sabe que mesquita é essa? Isso aí tem uma pergunta neste livro, As 70 Olha aí. de Daniel, muito interessante. Eu Olha aí. perguntaria para historiadores, pastores, evangelistas, Estudiosos. Seguinte, Davi comprou uma eira, que está ali no livro de Crônicas, Crônicas. né? Comprou, consagrou a Deus, Consagrou. Salomão fez um templo, Salomão construiu. Esdras construiu o segundo. Esdras construiu o segundo. Hoje tem duas mesquitas islâmicas. Tem. Uma no lugar do altar, que é esta aqui que está A de Omar. a cúpula de ouro, Omar. que eles consideram um relicário, nem Relicário. chamam de mesquita. Relicário. E atrás dessa tem a outra mesquita, que está no lugar onde era o templo do Senhor. E a pergunta é, você sabe como esta obra veio parar aqui e quando? Ih, rapaz. E agora? Respondam. Tá aí uma pergunta para você, estudioso, catedrático, Ou nos assista até o dia que a gente for. antropólogo da história. Você que é escavador, que viajou quantas mil vezes para Jerusalém, nunca convidou a gente. Tem que convidar, hein? Convida teu irmão. A Bíblia diz amar ao teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa, outra pergunta, outra polêmica, outro assunto que bagunça o meio de campo de muitos professores da escola bíblica. Eita, Jesus, tem misericórdia. Jeová! Meu irmão Barbosa, quando Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, pegou a lei, né? A lei, e ele pegou a lei e disse assim, primeiro ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 28 e 31. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, com todo o teu espírito, e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Está escrito isso? Está escrito. São Paulo, o apóstolo Paulo, ele explica que, como todos os outros mandamentos, não matar, não furtar, não cometer adultério, etc, etc, estão contidos na obrigação de amar o próximo. A caridade o amor é a plenitude da lei, né? Quem ama o próximo não mata. Não. Quem ama o próximo mata. Não. Não rouba. Quem ama o próximo furta, rouba, engana, mente. Não cobiça. Quando alguém ama o próximo, ele fica interessado nas coisas dos outros, na mulher, no dinheiro, na posse, na posição. Não. Respeita pai e mãe, não respeita? Né? Jesus,
ao resumir, o Senhor Jesus, ao resumir em 2 os 10 mandamentos, não os revoga. Não revogou e nem melhorou a vida de ninguém. Para mim ele complicou mais ainda. Aí, tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá na complicação de Jeová, né? Portanto, mas os reafirma, né? Ele reafirma os mandamentos. E em muitos outros pontos, Jesus tem um novo olhar para a lei antes revelada. Que aí vai piorar as coisas. Porque quando ele fala em adultério, né, ele piorou pra gente. Ele disse que basta olhar. Basta pensar. Pensou. Já pecou. Já Já está desgraçado. ele conhece meu pensamento. Ele já está condenado, porque o apóstolo Tiago diz que aquele que transgride um mandamento, transgride todos os outros. E eu aprendi, tu é testemunha ocular. Tu viu, ouviu, presenciou e viu o professor ensinando que a lei de Deus é maldita. Foi. Infelizmente. Não foi? É mentira minha? Infelizmente ele falou. Eu estou mentindo? Ah. Ele falou o quê? Que a lei de Deus é uma maldição. E eu fui expulso da igreja, né, nesse dia. Porque eu disse que Deus não cria maldição. Não fez o mal. Então eu tinha que engolir o Salmo 119. Que eu tinha começado primeiro. Bem-aventurados são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não sentam à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer Na lei do Senhor. está na lei do Senhor, E nela medita. dia e noite. Aonde está a maldição? Meu Deus, eu tenho que meditar, porque eu tenho que refletir. Porque se não tem a lei, como é que eu vou saber qual é o limite entre o bem e o mal? Como é que eu vou saber que eu estou precisando de purificação? Como é que eu posso saber que eu estou precisando de santificação, de justificação? Como é que eu posso saber que eu preciso que Jesus implante na minha mente, no meu caráter, nas minhas atitudes, que aquela cruz que ele tomou por mim, que ele foi crucificado, foi por causa da minha transgressão. Sem a lei eu não fico sem saber. Eu sei alguma coisa? Sem a lei eu tô... É que nem o Brasil. O Brasil sem lei. É o que a gente acabou de falar. O pessoal do Islã, o pessoal lá o muçulmano, eles criaram uma lei própria. A Sharia, né? E diante disso, eles criaram uma legislação onde o Alcorão era o tutor da lei. O Alcorão se torna o tutor. Se tu transgride o Alcorão, tu transgride a Sharia, e a Sharia está dizendo que tu tem que morrer, tem que ser apedrejado, tem que ser manietado, tem que ser decapitado, tem que ser mutilado. Exatamente. Né? E a lei do Estado. E a lei que vem do Alcorão. Então você vê que a gente está caminhando para um cataclismo. Então o mundo não vai melhorar. Não. O mundo não vai, o humanismo, as filosofias, elas não consertaram o mundo. E nem vão consertar. Principalmente a religião. Porque se a gente falar do muçulmano, se a gente for falar do cristianismo, misericórdia. Se a gente for falar do catolicismo, do apostolado católico romano, vai dar... Eles não estão perdendo porque mataram ainda menos. Não é isso? Exatamente. Porque os católicos, os papas, os monarcas religiosos... E se a gente for falar da guerra entre católicos e protestantes que acontecia na Escócia, na Inglaterra, a outra... Agora, Barbosa, a pergunta é: para quem interessa essas guerras? Essas guerras religiosas? Para quem interessa a morte dos xiitas, dos sunitas,
dos curdos, dos católicos, dos protestantes, dos judeus. Para que interessa? Por que o mundo chegou nesse cataclisma de cada um querer puxar para si, principalmente? Porque eu acho que a única justificação para o assassino, para o ditador, para aquele dominador, aquele homem sanguinário, aquele homem que quer mandar em todo mundo, que se acha o dono do mundo, né? É usar o nome de Deus. Usar o nome de Deus. Né? E que todos que acreditam que Deus pode fazer isso, porque se a gente pegar a Bíblia, a gente pega no Antigo Testamento, a gente pega em Deuteronômio, como a Sura também está dizendo, a Sura diz isso, né? É um assunto sério isso aqui, ó. O que diz em Deuteronômio capítulo 2? Apossamo-nos então de todas as suas cidades e sacrificamos cada uma delas como anátemas. Homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente, exceto o gado, que tomamos para nós como despojo. Como também o saque das cidades que conquistamos, desde Aroer, que está na margem do vale de Arnon, com a cidade que está dentro do vale até Galaade. Não houve cidade inexpugnável para nós. Yahvé, Deus, nosso Deus, Deus nulas entregou todas. Aí você vê outro trecho. Deuteronômio 13, 17 caso ouça dizer que numa dessas cidades que Yahvé, Deus te dará para aí morar, homens vagabundos procedentes do teu meio seduzirão os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos servir a outros deuses que não conheceste. Deverás investigar fazendo uma pesquisa e interrogando cuidadosamente. Caso seja verdadeiro, se o fato for constatado, e se esta abominação for praticada em teu reino, deverás então passar o fio da espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, juntamente com tudo que nela existe. Reunirás todos os seus despojos no meio da praça pública e queimarás completamente a cidade, todos os seus despojos para Yahvé, teu Deus. Então você vê que em Deuteronômio, no capítulo 20, tem alusões à invasão, à exterminação, né? Havia guerras intermináveis naquela época, né? E a gente também vê que na história do cristianismo nós temos aí papas que foram mortos, papas que mataram, guerras sobre guerras, né? E a gente vê que tem sempre um interesse voltado para isso. E eu queria que a gente aqui, nesse momento, eu puxei um assunto meio doido, né? Um assunto que está aí em debate aí na história aí há milhões de anos e a gente não chegou num consenso, né? E falar de Deus, né, sem questionar os interesses, né? Porque é muito fácil eu receber uma ordem de Deus, nunca serei um questionador de Deus. Serei um questionador dos homens que não entenderam Deus ainda. Não entenderam Deus. Então, fico imaginando Deus me dando uma ordem, vai lá e mata todo mundo. Imagina que autoridade eu terei, né? Que satisfação. Deus, o dono do ouro e da prata, o Deus da vida e da morte, o Criador, me deu autoridade para matar, para destruir, né? Tomar posse da terra. Aí aparece um outro Deus que diz que é um Deus verdadeiro, que diz: não, essa terra não é tua, essa terra é minha. Imagina a confusão, Barbosa. E o conflito está instalado por causa disso. Está tudo por causa disso. Cada um quer a sua terra. Aí vem Jesus e diz assim: o lugar de vocês, né? O grave entre nós nesse assunto
é a teologia dizer que o islâmico, o muçulmano, o árabe, o maometano são descendentes de Abraão. Isso não é nem erro teológico, isso é bestialidade. É bestialidade. Porque uma árvore não dá um fruto bom e um fruto ruim. Isso está escrito ou não? Tá. Então, Maomé não é filho De Abraão. Não foi. Não é descendente. Não existe descendência. Tá. É uma religião criada aí no século VI pelo catolicismo. O catolicismo foi um influenciador. Foi quem. Mas ele está dizendo que ele não criou, rapaz. Pois é, e Maomé, segundo um padre, o jesuíta Alberto Riviera, ele foi levado ao Vaticano e instruído como profeta de um povo. Foi montado o primeiro exército para ele e dado o território da Arábia Saudita como assento para este califado. Ele deveria estar ali na Arábia Saudita até hoje. A Arábia Saudita é a sede da Ela tem 80 anos, né? Ela tem mais ou menos 80 anos. Ela é um estado novo. Novo, não, mas foi dada a cidade de Meca e Medina. Isso, Meca e Medina, isso. Agora, o nome Arábia Saudita, que pode ser novo, mas o território é aquele ali. Sim. Que foi dado para lá que está a maior fonte de petróleo do mundo. Se Roma soubesse disso, não teria dado. Foi Roma que deu? Foi Roma que deu como assento. Olha aí. Para o califado. E a função dele, então, destruir os judeus. Roma deve ter ficado com muita raiva, hein? Então, até hoje, o menino muçulmano, quando aos 12 anos, recebe o título de homem de maioridade ou coisa assim, que ele vai dar o seu grito de fé, ele morte aos judeus, que é o chamado inimigo dele. Quer dizer, foi criado um exército para destruir Israel. Aí, como que uma criança de 12 anos já sabe que Israel é inimigo dele? É porque ele é doutrinado, né? Doutrinado. Eles fazem ali uma... O outro inimigo seria o zoroastrista, que é a religião da antiga Pérsia. Esse teve menos sorte, que ele venceu por completo e mudou até o nome do país. Mudou, não é mais Pérsia. Hoje é Irã. Mudou para Irã. Irã quer dizer supremacia ariana, né? O Irã. Agora falta ele. O significado da palavra Irã é supremacia ariana. Falta essa conclusão de destruir os judeus. Mas isso está escrito também na Bíblia, que só vai ser possível quando eles forem entregues. Está escrito aonde? Daniel 7:25. Eles serão entregues em sua mão para um tempo e metade do outro tempo. Aqui é o seguinte. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Aqui é o seguinte. Falou, tem que provar na Bíblia. Se não provar na Bíblia, não está valendo, né? Então, veja que vamos lá. Onde é que está primeiro? Daniel 7:25, veja que é um texto. Olha só. Similar ou igual a Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Eles são iguais. Olha só. Ou similares. São similares. Tem isso na Bíblia tem algo assim, versículos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Eu acredito. Eu já ouvi a ignorância de um pastor dizer que a gente tinha que rasgar o Antigo Testamento e viver só com o Novo. Eu disse, meu Deus, que ignorância, meu Jesus de Nazaré. Porque, meu amigo, sem o Antigo não tem o Novo, meu varão. Varão, uma coisa é que todo o Novo Testamento estava intrínseco, estava ali oculto, escondido no Antigo. No Antigo. E Jesus só fez revelar. Só fez revelar. Ele disse, eu sou o verbo. Estava oculto em Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Alamanai. Aqui fala em língua estranha, tá, meu irmão? Aqui tem glossolalia. Glossolalia. E quando eu estou falando em língua estranha, eu sei o que eu estou falando com Deus. Eu tenho a consciência das minhas palavras com relação à minha interação com Deus, tá? O que eu estou falando, se alguém não interpretar, se não tiver um intérprete,
Tá? Fica só Se com ele você. ainda tem mais, se ele interpretar errado, eu digo que ele está mentindo, tá, irmão? Porque eu sei o que eu estou falando. Sabe por quê? Imagina você, Nabucodonosor chamou os videntes, todo mundo que eu já falei aqui no começo. O que foi que eu sonhei? Não, me conta esse sonho. Eu digo, não vou contar não. Diz o que foi que eu sonhei. Diz o que foi que eu sonhei. Ninguém sabe isso. Mas para me dizer a interpretação, eu digo, ó, se tu não for verdadeiro aqui, eu vou te mandar torar no meio. Né? Aí pronto, o cara... Aí Daniel foi lá e orou e Deus... Deu o sonho e deu a interpretação. Exatamente. Também acredito que Deus pode dar uma língua, um idioma, um outro idioma. Tu chegar, não conhecer, falar e o outro idioma. Eu acredito que Deus pode todas as coisas. O que é impossível para o homem É possível. para Deus. Eu acredito que Deus pode ressuscitar, que Deus pode curar lepra, câncer, o que for. Que Deus pode fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser, sem dar satisfação para ninguém. O nosso problema é entender isso. E aceitar isso. Né? O nosso problema maior é entender isso e nos submeter a isso. E se aceitar. Porque a gente só tem uma condição, a gente só tem um jeito pra gente, é aceitar. Exatamente. Só aceitar. Mesmo que a gente não goste. Para ser feliz é melhor aceitar. Mesmo que a gente não goste do que Deus está fazendo, meu irmão. Hein? Mesmo que a gente não goste. Mesmo que a gente faça aquela coisa de birra de menino teimoso. Sabe que é birra de menino teimoso? Mamãe, eu vou fazer. Rapaz, menino não faz. Menino não faz. Tu vai quebrar tua cara. Aí eu vou fazer, mamãe. Mamãe, papai, eu vou fazer, papai. Papai, menino, eu te meto a mão, menino. Né? Te dou uma bisca, menino. Te dou Aí, menino birrento vai fazer e quebra a cara. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Glória a Jeová. Daniel lá para depois de Ezequiel. Rapaz, tu conhece Bíblia, rapaz. Rapaz, crente que não gosta de Bíblia. Aí fica difícil. Ele é crente. Ele se faz. Ele não gosta. Até pode ser, mas... Ele crê, mas estremece, então. Ele crê, estremece, não entende, não obedece. E desgraceiro é pior que o cão. Porque o cão crê, varão. O cão, o diabo, Satanás. Como o irmão falou, precisa da lei para mostrar que eu necessito de santificação. Eu preciso gostar da Bíblia até por isso. Para que ela me mostre. Onde eu estou. Errado. E a Bíblia diz em João 17:17. Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ai, manai. Quem não gosta da Bíblia não gosta da verdade. Ai, Jesus. 7:27. 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. A primeira vez que eu li essa palavra destruir santos do Altíssimo, eu fiquei um pouco... Aí vamos terminar. Meu Deus, o senhor vai deixar isso? E cuidará mudar o tempo em mudar os tempos e a lei. Que é o que o islamismo faz no mundo, no país que ele conquista. Ele muda a Constituição e o calendário. E a cronologia. E o calendário obedece o dele. E eles serão entregues na sua mão por um tempo. E tempos. E a metade de um tempo. A grande tribulação. Lá, manai. Será entregue. Quem é que vai entregar? O dono. Quem que tem esse poder? Eu tiro, eu dou, eu mato, eu erro. Dou vida. Tá. Agora veja no Apocalipse capítulo 13. Apocalipse é o último, né? 13. 7. 13. Olha só. Isso aqui é revelação, varão. Revelação. Quem gosta de revelação, vem para a Bíblia. 13. 7. Setembrina. Bora lá. E foi-lhe permitido fazer guerra aos
vencer. Não, mas a gente não vai ganhar, não. Mas esse santo aí é Israel. Eles que vão ganhar. Eles vão, Então. quer dizer que aqui, ele está dizendo aqui que eles vão perder. Os santos vão perder. Vão vencê-los. Então, admitir um texto desse para a igreja é outro erro grave. E outra coisa, ele está dizendo aqui, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Ai, Jesus. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra. Besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem foi vencido? Não pode ser a igreja. Mas a igreja não quer ficar no lugar de Israel, rapaz. Então ela teria que enfrentar essa guerra. Ih, rapaz. Ela teria que enfrentar essa guerra e dar um jeito de vencer, porque já está escrito que vai perder. Mas o crente disse que só ganha, só vitória. Agora é só vitória. Paulo não nos deixou com dúvidas. Ele disse que nós somos co-cidadãos. Qual não é cidadão? Co-cidadão dos santos. Então a gente não é o santo, nós somos co-cidadão dos santos, co-herdeiro, co-participante. E esse pessoal que é santão aí? Tem um pessoal que já é santo, mas eles vão ter que encarar essa guerra então. Rapaz, mas a Damares não canta só a vitória, agora é só a vitória. Então, para a igreja, prova acabou. Para a igreja a prova acabou, é só a vitória. Mas eu estou na prova. Mas a nossa prova não é carnal. Entendi. Não é carnal que eu estou precisando. Esse aí é guerra. Esse daqui é a pala. Pá. Porque Israel é um exército. Entendi. Deus não trata Israel como um exército de oração, não. No caso a gente é de oração. De oração, jejum, joelho, choro. Lá eles alegria. Eles só. Lá ele ora 2 minutos e pega o fuzil e vai comer. E larga cerol. Deuteronômio, capítulo 20. Sim. Dá uma pincelada. Uma pincelada. Quando vocês saírem à guerra, o oficial vai chamar vocês e dizer: olha, medroso. Tá aqui. Não vá à guerra. A lei das guerras. A lei da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vires cavalos e carros e povos maior em número do que tu, deles não terás temor. Não é para a igreja. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja para com os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizes diante dele. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos para salvar-vos. Vamos ver a recomendação seguinte. Então os oficiais falaram ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai fora da guerra, não vá para a guerra. Vá e torne-se a casa, para que porventura não morra na peleja em alguma outra e algum outro a consagre. E qual é o que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Misericórdia, tá doido. Viu a guerra de Deus como é interessante? E será que, quando os oficiais acabarem de falar com o povo, estarão E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para diante do povo?
Quando te achares a alguma cidade para combatê-la, pregoar-lhe-ás a paz. E será que, se responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então sitiarás, e o Senhor teu Deus dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarão ao fio de espada. Varão. Porém, as mulheres, as crianças e os animais, tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que o teu Deus, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Taca, varão. Isso aí esse é o exército, é assim que Deus vê Israel. Não é a mesma coisa com a igreja. A igreja é outra coisa. Outra coisa. Quer dizer que a Precisa igreja separar uma coisa da outra. Quer dizer que a igreja não vai tomar o lugar de Israel. Não vai tomar mais. O lugar de primazia, por exemplo, eu posso dizer, como eu já ouvi, principalmente quanto ao ensino agostiniano, né, isso foi uma outra. Eu respeito muito o ensino agostiniano, eu respeito, mas eu não posso aceitar tudo. Como eu respeito o calvinismo, como eu respeito o arminianismo, como eu respeito o ensino de Pelágio, eu respeito. Respeitar é dizer assim, eu vou dar atenção, vou lá ler e tal. Agora, dizer que eles são os paracletos da verdade, eu não posso falar isso, né? Porque ainda nesse corpo de pecado que nós estamos, somos limitados, mesmo tendo um QI melhor do que o outro, porque eu sei que tem pessoas muito mais inteligentes do que eu, pessoas muito mais capazes do que eu concordo, eu tenho consciência disso. Mas, diante disso, mesmo as pessoas sendo mais capazes do que a outra, no seguinte termo, na filosofia, no conhecimento, no comércio, assim, na vida, de alguma forma, né, foi mais capaz, o outro foi menos capaz, o outro foi mais inteligente, o outro foi menos inteligente, o outro foi mais bem sucedido, o outro não foi bem sucedido, né? Não quer dizer que ele seja o suprassumo da humanidade. Não. Se existe uma coisa melhor, é para melhorar aquela que é pior. Bom. Excelente. Para que todos cheguem no mesmo patamar. Aí não tem egoísmo, aí não tem influência do mal, aí não tem competição, aí não tem guerra. Então, se eu não estender a minha mão para o meu próximo, quem é o meu próximo? Barbosa. Estender a minha mão, tem que estender a mão, né? Aí está a dificuldade do que Jesus fez. Pois é. Quando ele condicionou toda a lei em 2, partiu. Aí o 1 ele me pega, o 1 me pega, o número 2. O número 2, qual é o número 2? Amar você, eu não nasci aprendendo a amar. Eu não nasci amando. A gente nasceu odiando. Eu nasci para aprender a amar. Como não me ensinaram? Aí eu cheguei no Evangelho. Aprendi a dizer que amo a Deus. Aí João veio e disse, mentiroso. Como é que tu ama a Deus aborrecendo o teu irmão? Ih, rapaz, que é isso, meu irmão? Aí quando eu ouço Jesus falar que amar o próximo, eu digo, não, o senhor complicou. Deixava os 10 que era melhor. Meu Deus, rapaz. Quer dizer, por exemplo... O judeu cumpria 10 mandamentos, mas não tinha a obrigação de amar o estrangeiro e o irmão dele. Por isso que Jesus disse... O vizinho não faz acordo com ele, não sei. Quer dizer, por isso que Jesus dizia assim, vocês com o mosquito engolem o elefante. Um camelo. O elefante é maior, não cabe. Não é forte. Mas um camelo cabe, varão. O evangelho apresentado por Paulo. Chegou os dons, tudo, ele olhou para a igreja, tá perfeito, tem todos os dons, que maravilha. Na igreja de Coríntios? Mas cadê o amor? Coríntios? Coríntios é a igreja rica, rapaz. Mas cadê o amor? Aí ele botou o capítulo 13, olha aqui. Rapaz!
Ainda que que eu falasse se não tiver amor. Esse aqui até Renato Russo cantou, aquele da religião urbana. Ele cantou essa música. Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vamos me disciplinar, Barbosa, porque eu cantei a música do Renato Russo aí. Cuidado, a culpa é tua, hein? Os caras não podem cantar não, hein? O capítulo 13. Olha só, que está escrito no capítulo 13 de 1 Coríntios, é um dos versículos que eu mais amo, porque o que eu mais amo da Bíblia, o versículo que eu mais amo é João 3,16. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Se vós permanecerdes nos meus mandamentos verdadeiramente, sereis os meus discípulos. Que mandamento mais duro! Eu vou usar uma palavra aqui agora que você pode dizer, você vai ter um entendimento diferente para essa palavra. Que tarefa cruel para a alma, porque você aflige a alma com uma submissão a uma coisa que contraria ela. Você falou uma coisa que a gente não cresce amando. A gente não nasce amando. E a gente parece que nutre ocultamente esse ódio, mesmo quando a gente quer amar, que a gente quer ser bom, a gente encontra uma pessoa que faz uma maldade pra gente, parece que aquilo volta, né, terrivelmente, né? Deixa bloqueado. E você, e aquilo a próxima pessoa você já está bloqueado. Já está bloqueado. A mente, ela condiciona, né? Então o versículo, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Ixi, rapaz, tinha muito crente querendo jogando em cima de outra igreja. Monte, vai lá na igreja e destrói. E não tivesse amor, nada seria. Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar. Gente que gosta desse versículo. Sabe por quê? É miserável. É gente avarenta. Se ainda que eu tivesse distribuído todas as minhas fortunas, sustento os pobres, ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, ele vai dizer assim, então eu não vou distribuir. Então, não vou dar. Tem gente que não gosta disso. Aí o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Jesus, eu estou longe ainda. Eu me irrito fácil. Jesus. Não suspeita mal. Outra coisa que é difícil. A gente está suspeitando sempre mal. A gente está suspeitando, a gente não confia. Parece que a coisa é... Não folga com injustiça. Eu já cometi algumas. Mas folga com a verdade. Essa é difícil também. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Oh, Jesus. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem gente que aproveita esse texto aí para acabar com as profecias também. Não pode, assim. Não é bem assim. Porque na verdade, Barbosa, a questão das profecias, todas elas já estão aqui. Pronto. Todas que já se cumpriram, todas que estão se cumprindo e todas que vão se cumprir. Revelação ou algo pessoal. A revelação que chama de profecia. Revelação não é profecia. Profecia é só essas aqui. Profecia é o quê? É algo que irá acontecer num contexto. Esse texto do capítulo 13 aí, aí vamos... Ao ler isso aí, eu tenho... Quando eu cheguei na igreja,
você levanta a mão, Hum. é inscrito no Evangelho, numa determinada igreja. O que eu senti quando eu fui para o meio do povo? Quer dizer, Não. quando eu fui congregar? O que eu senti foi, o discurso é diferente, por quê? O discurso, para mim, quem estava no mundo, é paz e amor, é de amor. Jesus te ama, a gente também. Certo. Jesus te ama, a gente Certo. também. Mas depois que eu passo a congregar, esse amor parece que acaba. Certo. Tô te ouvindo. Tô te Aí ouvindo. o tratamento é outro. Olha aqui, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não me ensinaram nada, eles já estão cobrando. Como é que é? Já estão cobrando. Hein? Entendeu o comportamento da igreja? Ô, Aí eu vou para a escola dominical que se você não jejuar 3 vezes, se você não orar, se você vai para o inferno, se você vai para o inferno, se você não vai. Eu acabei de chegar, você não me ensinou, hein? Se não jejuar, vai pro inferno? Não, eu Como acabei. assim, sim? Eu estou falando do tipo de instrução. Ah, tá. que a Não, é gente- porque, na verdade. Eu acabei de chegar, vocês não me instruíram Nada ainda. Não, já tem que, estão me aí o cara, cobrando. por exemplo, o cara chegou fumando uma maconha, baseadinho, né? O cigarrinho do capeta. Aí o cara disse, ó, se tu continuar fumando, vai pro inferno, varão. Ah, varão, tu vai pro inferno, Satanás tá fumando na tua boca, preto velho. É coisa simples, como É. a cervejinha, por exemplo. a Assembleia Antiga. Cervejinha. Seria a cervejinha, que o cara não deixa de uma hora para outra. Não. O cigarro, o cara não deixa de uma hora para outra. Porque na verdade, por exemplo, a bermuda, o cara não por deixa exemplo, de uma hora. a Estou falando da doutrina assembleana antiga, não atual. até essa da agora, por exemplo, se É. eu pegar assim uns 20 homossexuais, uns 20 travesti e levar para um culto, tu acaba com o culto. Acaba. Eles não vão aguentar, varão. Porque eles não têm esse amor. Eles são incapazes de se levantar e ir lá e abraçar, beijar, acariciar, dar amor. O amor, ele vai além de uma palavra. Ele está intrínseco nos teus atos. Em você se despojar de algo que é relevante para você e dar, e doar. É como o caso Jesus, por exemplo, quando ele saiu dele virtude. Rapaz, Saiu o quê? Amor. amor. Ele tinha tanto que saía e cumpria uma missão. Olha, eu vou te falar, são 11 anos de evangelho. Eu já ouvi, principalmente na Assembleia de Deus, que eu sou filho da Assembleia de Deus. Eu nasci na Batista. Nasci em Deus, né, na verdade. Eu fui a primeira vez para a Igreja Batista Nova Aliança. Fui inscrito no Evangelho na Igreja Batista. Inscrito, fui chamado. Fui chamado. Aí quando eu vi que o negócio lá estava meio maluco e tal, eu fui estudar e tal. Eu digo, rapaz, não está batendo. Aí os irmãos batistas renovados, né, que, entre aspas, né, disse que é renovado, aí disseram para mim, disse assim, rapaz, tu é assembleano. Porque eu me vestia, eu sem ninguém me orientar, sem ninguém me ensinar, sem ninguém dizer, eu me senti envergonhado de estar despido. Isso era foi uma reação natural. Eu nunca tinha entrado na Assembleia de Deus, nunca entrei na Assembleia de Deus. Mas o meu padrão, o meu parâmetro de quando eu olhava alguém e falava, lá vem os crentes, lá vem os Bíblia e tal, eram aqueles que vinham com a roupa até aqui, no sol quente, que lá no Maranhão é quente, é quente, né? No sol quente do meio-dia o cara vinha dando glória, varão. Com a camisa ataviada até aqui, até assim, ó, eu estava disciplinado. A camisa tinha que estar aqui, ó, assim, ó, tampada até aqui. Então, quando os próprios irmãos batistas me falaram que eu era assembleano, eu fui para um círculo de oração chamado Círculo de Oração da Iva Saldanha, da irmã Zizi, né, finada, né, que Deus tomou ela, mulher que tinha uma liderança muito grande, a irmã Zizi, né, que foi quem me acolheu ali no círculo de oração, e ali começou a minha transformação, ali que eu aprendi a pregar, ali que eu tive a oportunidade de aprender no púlpito. Sou muito grato à igreja da Iva Saldanha, né, que me acolheu, ali que eu aprendi. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente,
ninguém me dizia nada. Mesmo porque eu aprendi no formão de Jeová. Jeová foi me... Né? Tchá! Aquele Depois... né? Tá até hoje, varão. Jesus, Agora está na fase da lixa, né? não, agora acho que ele está passando aquela lima. Está passando a lima. Vá! Aí a gente não recebe por parte. A primeira coisa que eles fizeram é que esse camarada, né? Chega. O olhar, a leitura que eu tive foi essa. Posso até enganar. Eu estou falando, quem é essa desgraça que chegou agora? Aí o amor está bem longe disso. Aí eu digo, meu Deus, será que eu sou essa praga toda? Não é possível. Será que eu vim do Egito? Né? Não vim como um egípcio. Falta o capítulo 13 ou não falta? Falta, sim. Eu vim com uma praga do Egito. Eu digo, oh meu Deus. Aí as coisas foram acontecendo e tanto pedindo e tal. Eu estou aprendendo até hoje. Sou grato a Deus de encontrar pessoas como o irmão Barbosa, como encontrei com o pastor Paulo, né? Como o pastor Fidelis, como o pastor Wagner de Jesus, como o pastor Luiz Antônio, como o pastor Joel Cruz, né? Pastores que eu aprendi demais, né? Aprendi muito, dei muito trabalho, dou trabalho até hoje, né? Dou trabalho, irmão. Se o crente chegar, camarada, chegar, né? E começar a rotar só grandeza, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu não sei o quê. Meu irmão, corre dele que é lobo. Porque todos nós, Barbosa, estamos no estado do pecado. Todos pecaram e destituídos estão. Estamos todos nivelados. Se não é a graça, se não é Jesus, Paulo, que foi o homem mais conceituado, estou falando de homem, em termos de conhecimento, em termos de exegese, em termos de ação na obra de Deus, até hoje não vai haver maior do que Paulo. Não haverá maior do que João Batista. Nem Paulo foi maior do que João Batista. Não foi profeta maior do que João Batista. Não pode tornar Jesus mentiroso. Não pode, meu irmão. Não tem nenhum na terra hoje, nem vai haverá na terra hoje, que fundou mais igreja na história do cristianismo do que Paulo. Não haverá. Não haverá o homem que mais escreveu livro na história do cristianismo, o homem que mais as pessoas leram, que leram mais livros escritos do que o apóstolo Paulo. Não haverá. Não haverá um homem que mais influenciou líderes mundiais, como os Césares de Roma, do que como Paulo influenciou. Não vai haver. Nem a Maomé, nem Buda, nem Meixi-sama, só Jesus. Jesus está acima de todo mundo aí, dessa galera toda aí. Mas Paulo foi o grande percussor, o grande homem do Evangelho. Do Evangelho foi o apóstolo Paulo. Aceitando o que está escrito, ou concordando com o que está escrito, melhor. Nós temos Moisés para os judeus. Sim. E pelo texto tirado do próprio Paulo, eu fui constituído apóstolo, pregador e doutor. Então eu vejo ele como o nosso Moisés. O nosso Moisés, sim. Aí você ia apresentar um outro, estou fora. E ele disse que ele era o pior de todos. Que era o maior pecador. Mais a graça. E aí o cara chega, rapaz. Eu fico imaginando, rapaz. Acho que eu gosto de usar essa alusão, né? Que eu gosto de usar, irmão Barbosa, que acho que tem pregador com raiva da gravidade. Raiva da gravidade. Raiva da gravidade. É porque ele queria subir. Ele queria flutuar, Barbosa. A gravidade empurra o miserável para baixo. Tu tem que botar teu rosto no pó, miserável. Tu tem que largar essa tua soberba, porque eu te vejo como um baiacu. Sabe qual é o baiacu? Aquele que quando sai da água. Aí Jesus vem. Aí tu. Volta ao seu. Volta.
Que nem eu, aí você vê, e você pode descontrair, tá? A gente está num piloto, se é um programa piloto, a gente está para descontrair, para desenvolver os pensamentos e pedir para Deus nos dar a direção para um melhor entendimento do Evangelho, das coisas que estão para acontecer. A elaboração da pauta vem. A gente escolheu esse cenário porque, se você for no mapa mundi, aqui é o centro do mundo. É o centro. Você vai lá e todos os eventos e tudo, né, vai acontecer em função disso aqui, dessa cidade aí, ó. Essa cidade aqui. E como o irmão Barbosa falou, como é, irmão Barbosa? Quem é o sabidão, o estudioso, que vai dizer como é que essa sinagoga apareceu? Como é que essa obra foi parar aí e quando? E tá aí o desafio. Meu irmão, desde já nós queremos te agradecer a tua paciência, o teu interesse por estar conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Tá? E vamos melhorar aqui um pouco a iluminação, vamos colocar uma iluminação mais límpida, mais tranquila, para que você possa ter uma visualização melhor, né? Eu não vou ficar mais bonito porque, meu irmão, só vou ficar bonito na glória, quando meu corpo for transformado, porque a carcaça que eu recebi, eu amo essa carcaça. Eu posso não ficar bonito para ti, mas para mim eu sou lindo. Amém. Para mim eu sou mais bonito que Brad Pitt. Brad Pitt tá longe. Valeu, irmão Barbosa? Para você que aprendeu 70 semanas através dos... Mostra o livro aí, irmão Barbosa. Mostra aí. E disse para você que tudo aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio, vou mandar você só fazer uma pergunta ao texto. 70 semanas estão determinadas para quê? São 7 paras: extinguir a transgressão, dar fim no pecado, selar a visão, selar a profecia, ungir o santo dos santos. Nada disto aconteceu ainda. Então, e como que você aceita o adventista convencer você de que aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio? Mas é uma questão, Barbosa, não vou defender os adventistas, é uma questão de domínio mental. Domínio mental. A pessoa começa a trazer aquilo como um mantra. Você sabe que da Bíblia você extrai as piores seitas e heresias. Da própria Bíblia. A Bíblia é a mãe de muitas heresias. Se você não entendeu ela no seu contexto geral, ou no seu contexto, na sua essência, você sabe que na Bíblia ela é inspirada por Deus, mas ela não contém só a palavra de Deus. Olha só, na Bíblia ela é inspirada por Deus, ela foi inspirada, ela foi soprada, ela foi escrita debaixo da inspiração de Deus. Mas nem tudo que está escrito é de Deus, porque você for ver a Bíblia, tem palavras, tem frases atribuídas aos homens. Paulo falando que... É ele que está aconselhando. Eu estou falando. Josué, Moisés, e assim sucessivamente, né? Tem até a frase do inimigo quando falou para Jesus. Pois é, tem o diabo falando. Quando ele falou, foi escrito o que ele disse para Jesus. Teve uma seita aí... Escreve isso também. Teve uma seita aí do Miguel Ângelo, que depois do Cordeiro de Deus não tem mais pecado. Jesus. Nasceu, o cara até morreu, ele se intitulava Jesus Cristo na Terra. Ele morreu agora, faz uns 2 anos atrás aí. Ele morreu, era o próprio, e disse que não tinha mais pecado, mas não está escrito que Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então depois do Cordeiro não tem mais pecado. Acabou. Tem lógica. Tem lógica. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E o cara fez uma religião. Exatamente, criou. Que tu podia ter adultério, tu podia ter 10 mulheres, tu podia beber, fumar, cheirar. E não é mais pecado. Tudo coberto. Pelo menos ele foi sincero. Ele foi muito mais sincero do que muitos que dizem que pregam uma santidade, mas de noite estão nos motéis.
com as prostitutas, né? Dizem que existe uma purificação, mas vivem mentindo, estão atrás do dinheiro do povo, né? Dizem que existe uma honestidade, mas são desonestos em suas reuniões e programam a partir da Bíblia algo para saquear a congregação. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? São os pastores que estão lá em Jeremias. Os pastores que só querem a gordura, é Jeremias ou Ezequiel? Ezequiel, que só querem a gordura das ovelhas, que tosqueneiam as ovelhas. Então, você vê que ele está falando que não são pastores, são cães. Está escrito. Então, você vê, infelizmente, o ser humano, ele tem essa predisposição para o mal. O ser humano, você vê os governantes. Eu estava lendo sobre o califado. Rapaz, é uma coisa terrível. Os caras não querem dividir a riqueza deles com ninguém, nem entre eles. Eles vivem se matando. Olha só o mal que rege aquela. Aí você vê uma proposta de Jesus, uma proposta de equalizar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, distribuindo uma nova terra, um novo céu, né, uma coisa mais maravilhosa, onde não haverá fome, não haverá dor, não haverá... Imagina uma terra desse jeito. Mas tem gente que pensa, que a gente vai entrar nisso, que a gente vai entrar depois no livro da Grande Tribulação, né, que vai reinar na terra com Jesus. Depois a gente não fala nada não, agora não. Tem crente que está dizendo, não, mas Jesus comprou o homem de todas as tribos, está lá em Apocalipse 5, capítulo 5, que ele comprou todas as tribos, línguas e nações e reinarão com ele no milênio. Mas Jesus já reina, varão. Jesus já está sentado no trono, ninguém tira mais ele de lá. Jesus é Deus, ninguém tira mais ele de lá. Tira ele de lá. Se até os anjos disseram, como é que os anjos disseram? Quem está aí, o Deus da glória? Esse é o Rei da glória. Rapaz, esse salmo é terrível. Eis aí o Rei da glória. Amandarábia. Então, meu irmão, você que está se divertindo conosco, continue conosco. Esse é um piloto, tá? Esse é um plano piloto. A gente está aqui embrionados ainda. Estamos aqui ainda em processo de geração. Estamos sendo gerados. Se você que gostou, vai lá, faz um comentário, participa, manda pergunta, vamos abordar assunto. Quartas-feiras. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, vai ser ao vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, Barbosa? Faz uma oração pelo povo aí, Barbosa. Pai misericordioso, Deus longânimo, Deus benigno, Sim, meu Deus. Queremos agradecer a Ti por esta oportunidade, por esse dia maravilhoso e pelo despertar, pelo acordar, levantar, falar contigo e ver tudo em ordem, tudo em paz e poder estar aqui, Pai, elaborando esse plano piloto e embrião deste programa. Queremos pedir a Tua orientação e que seja feito, Pai, para esclarecimento de alguns pontos em que nós, humanos, colocamos dúvidas sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor.